A vida custa a vida, e somente quando estou em sintonia com o nosso destino, com os nossos pais, com as nossas origens e tomamos o nosso lugar, tomamos a força. Bertin Helling. Tudo bem? Renata Tom, terapeuta sistêmica familiar. Hoje eu venho falar um pouquinho sobre um movimento base que nos reconecta, que nos reconcilia com as nossas raízes, com as nossas origens, para que de fato, sim, nós possamos estar em total sintonia com os nossos destinos, com o destino das nossas raízes e nos conectando, indo para o nosso lugar, voltando ao nosso lugar e tendo forças para avançar na vida. Esse movimento dentro da visão sistêmica, ele se chama o movimento de tomar os pais. A vida custa a vida e vida é movimento. Se eu não recebo a vida como ela chegou a mim e pelo que ela me custou com humildade e com gratidão no coração, eu não recebo o que ela me oferece. Sendo assim, eu também não serei capaz de transmitir essa vida. E, consequência disso, eu vou estar vivendo na vida em desequilíbrio. Pois bem, não posso cobrar ou retribuir. O que me resta, então? Seguir. Mas como seguir? Como seguir, né? Tendo esse lugar, sabendo qual é o meu lugar, ocupando o meu lugar e tendo sim a força para estar avançando em prosperidade e tendo sucesso na vida. Avançar para a vida e prosperar depende de um movimento base. Esse movimento se chama tomar os pais. Então você vai me dizer o seguinte: como assim, Renata, tomar os pais? Lá vem você com essa história de tomar os pais novamente. Como que eu vou conseguir tomar, né? Tomar os pais. Tomar aqui não é um verbo que usamos dentro da conotação, né, do português. Tomar é um verbo, mas nós não iremos usar ele dentro dessa conotação da língua portuguesa. Por quê? Tomar como verbo, ele tem origem no alemão e quer dizer o quê? Subtrair, usurpar, se apossar, diminuir e tirar algo de alguém. Então, eu estarei usurpando. Se eu for para esse contexto, né, como um verbo, eu estarei o quê? Usurpando, eu estarei o quê? Me apossando e subtraindo. Mas esse tomar dentro da visão sistêmica, ele vem como um tomar de introduzir, de aceitação, de receber por completo, de incorporar. Nossa, Renata, você está falando que eu preciso aí incorporar e viver a vida dos meus pais? Não. Calma, calma, porque tem um passo a passo para a gente chegar lá no final e entender de fato o que vai ser esse incorporar e esse incorporar, ou seja, um tomar os pais e mãe. Imagine, eu já tenho citado aqui bastante as dinâmicas, então, do copo com água, né? Eu tenho aqui, ó, um copo com água. Quando eu tomo dessa água que está aqui, seja ela, né, cristalina, que sai lá da fonte, né, uma água mineral, ou não, mesmo ela sendo mineral, aqui contém metais pesados que não estão visíveis aos meus olhos. Aqui podem ter algumas bactérias, né, por mais pura e purificada que ela venha, ainda assim pode haver algum processo que ela passou, né, que ocorreu ali alguma deformação, alguma contaminação, mas eu não estou vendo, não está visível aos meus olhos. E quando eu tomo ela na totalidade. Quando isso ocorre de forma verdadeira e profunda, eu acesso a força poderosa que gerou a minha vida, né? Então a água é o quê? É nutrição. Por quê? Ela está me alimentando, ela está me nutrindo, ela está me hidratando, né? Fisicamente, purificando, né? O processo ali de filtração pelos rins, tá com um problema renal, o que os médicos mandam? Toma água, tá com infecção urinária? Toma água, toma chá, toma líquidos, né? É como voltar ao início da nossa concepção e ser alimentado por um poder que gera a vida e está à nossa disposição.
Se eu estou com uma infecção urinária e eu começo, né, dadas situações, eu vou precisar de um remedinho? Sim. Mas a água é o poder inicial, né, da hidratação, para filtrar ali no meu organismo que as impurezas que estão ali me ocasionando essa infecção urinária. Então, da mesma forma, quando eu volto naquele momento da concepção e tomo, né, da minha fonte, da minha raiz, que são pai e mãe, então é como se eu estivesse ali me purificando, né, me nutrindo novamente, porque aquele momento ali da nutrição dentro do ventre, ele foi o momento primordial de sustentação para minha formação dentro do ventre, né? Olhar para esse momento é entender que meus pais, mesmo que de forma inconsciente, eles participaram de um plano divino. Independente de como foi, né? Eu já falei aqui brincando anteriormente que independente se foi em Paris, né? Sobre um hotel 5 estrelas, se foi ali no quartinho dos fundos, independente de como que foi esse encontro que te gerou, né, que te trouxe à vida, é entender que nesse momento eles participaram de um plano divino, porque o plano divino é o quê? Nenhuma vida nasce por acidente, nenhuma vida nasce por acaso. Todos nós aqui estamos é porque Deus tem um propósito primordial na vida de cada ser humano que aqui está. Então é olhar, né, começar a olhar com esse entendimento. É não ser capaz de receber da forma saudável essas partes dentro de si, é estar na vida incompleta, né? Quando eu não sou capaz de receber essas partes e internalizá-las dentro de mim, eu irei para a vida incompleta. E a quem serve esse movimento de tomar os pais? Esse movimento serve àquela lei do equilíbrio, que é a terceira lei das leis da ordem, né, do amor, das leis do amor. Pois nos pais nós recebemos a vida, é deles que nós recebemos a vida. E só podemos equilibrar o que deles recebemos se transmitir. Então aqui entra uma ressalva. Você já disse anteriormente, Renata, que essa lei do equilíbrio não se aplica aos pais, né? Pais para com filhos, filhos para com pais. Sim, de fato ela não se aplica, porque a lei do equilíbrio ela está dentro dos relacionamentos onde vai haver troca. O equilíbrio ele se perfaz na troca do dar e receber. Então, se dos pais eu recebo, eu não tenho como devolver. Não tem como devolver a vida que eu recebi deles. Mas essa lei serve a esse movimento do equilíbrio dentro de uma outra visão. E qual é essa visão? Dos pais eu recebo e transmito. Então, se eu não fui capaz de receber dos pais, eu não vou estar tendo condição de transmitir. Então, ela entra dentro dessa visão, né? Também servindo a esse movimento do equilíbrio. Com os pais, a lei do equilíbrio não se refere à troca do dar e receber, mas sim ao receber e transmitir. Tomar os pais não é simplesmente respeitá-los, não é simplesmente honrá-los e não é simplesmente perdoá-lo, porque do filho para com os pais não cabe perdão. Ah, pai, então tá bom, você fez isso, perdão. Não, dos filhos para com os pais não cabem perdão. E também não é ficar com um boleto ali exigindo que os pais venham nos perdoar. Aqui não cabe perdão dos filhos para com pais, mas sim uma postura interna de humildade. Humildade é o quê? Humildecer. Humildecer é o quê? Voltar ao meu tamanho. Pais são grandes, filhos são pequenos. Então é voltar. Eu preciso me humildecer, diminuir de tamanho para voltar ao meu tamanho. É ser capaz de se alegrar com a vida que eles transmitiram, mesmo que com tantas dificuldades, mesmo com tantos encontros e desencontros, mesmo que com tantas separações, com tantas divisões, mesmo que eu não os conheça, mesmo que eles não estejam em vida mais. Mas é possível tomar, é possível receber, né, dessa seiva da vida. É ser capaz de olhar com gratidão para a vida que você recebeu, independente de como foi a relação entre os dois, independente se você foi criada por eles ou não, se foi uma relação boa, conflituosa, se foi uma relação tumultuada, que te faltou algo, porque sempre falta, né? Em termos do externo,
Sempre vai faltar algo que muitas das vezes a gente vem com esses boletos. Eu queria mais, foi pouco. E aqui eu quero trazer um trecho do livro de Bertin Hellig, que é o livro do No Centro Sentimos Leveza, e ele nos diz o seguinte: as boas dádivas dos pais. Entretanto, nossos pais não nos dão somente a vida. Eles também nos nutrem, nos educam, protegem, cuidam de nós, dão-nos um lar. E é justo que aceitemos tudo isso tal como o recebemos deles. Assim dizemos a eles: eu tomo tudo com amor. Isto naturalmente se inclui com amor. Essa é uma forma de receber que simultaneamente compensa, porque os pais se sentem respeitados e dão com mais prazer. Se recebemos assim de nossos pais, isso geralmente nos basta. Existem exceções que todos conhecemos. Pode não ser sempre o que desejamos ou na medida de que desejamos, mas via de regra é o bastante e o suficiente. Quando o filho se torna adulto, ele diz aos pais: recebi muito e isso basta. Eu o aceito para a minha vida. Então, se ele se sente satisfeito e rico, ele prospera. E ainda acrescenta: o resto eu mesmo faço, eu mesmo prossigo para fazer. Também essa frase é uma bela frase. Ela nos torna autônomos a seguir. O filho diz ainda aos pais: e agora eu os deixo em paz, eu não tenho mais cobranças. Então se solta deles. Não obstante, eles o observam como pais e eles também o conservam como filho. Quando, porém, o filho diz aos pais: vocês têm que me dar mais, não foi o suficiente, eu quero mais, o coração dos pais se fecha. Já não podem dar ao filho tanto quanto lhe davam, nem com o mesmo prazer, porque ele o exige. O filho, por sua vez, ainda que receba algo, não consegue tomá-lo. Caso contrário, sua doença cessaria. Quando um filho se obstina em sua exigência aos pais, não consegue desprender-se deles, pois sua cobrança o prende a eles. Contudo, apesar dessa amarra, o filho não tem os seus pais, nem os pais têm aos filhos. Trecho do livro Bertin Hellig. Nós conhecemos uma passagem muito clara, né? Que está na Bíblia, que nos fala ali sobre a passagem dos filhos, né? Daquele filho pródigo que pegou, né, a sua parte ali da herança, ele exigiu, ele foi para o mundo, ele gastou tudo, e quando ali ele estava naquele estágio, né, de comiseração, ali comendo as bolotas, né, dos porcos, ele caiu em si e ele percebeu e voltou aos pais, ele voltou a tomar da fonte. Como que aquele pai o recebeu? De braços abertos, né? E nós vemos que na passagem, o outro irmão, que era o que permanecia com o pai, se enciumou. Como assim? Este já pegou a porção dele, partiu, gastou tudo e agora volta e o Senhor o recebe, o dando uma festa. Eu que estava aqui sempre do lado do Senhor, trabalhando, lutando, né? Que permaneci, nunca o tive, nunca recebi uma festa, um agrado. Infelizmente, os dois não estavam nessa postura de humildade, nessa postura de receber, de tomar, né, da vida como o suficiente. O que torna um homem meu pai? O que torna um homem o teu pai? Simplesmente o fato dele ter sido o gerador da semente, né? O espermatozoide. A semente veio de onde? Então, o simples fato dele ter sido, né, o gerador dessa semente, o torna seu pai. E o que torna uma mulher, né, a minha mãe, o que torna uma mulher a tua mãe, é o simples fato dela ter sido o receptáculo que abrigou essa semente, para que essa semente germinasse e materializasse você que está aí, eu que estou aqui. Então, isso é o que os torna meu pai, teu pai,
e que torna a minha mãe e a tua mãe. E aqui eu quero trazer, né, os 4 passos, então, né, eu enumerei aqui uns 4 passos de orientação de como a gente pode conseguir, então, chegar a esse final e tomar. Falar em tomar os pais é muito fácil para quem já tem, assim, um nível de consciência, para quem já tem, assim, um aprofundamento do que são, né, principalmente essa base da visão sistêmica e está com um mover de expansão de consciência, então é muito fácil. Falar disso para mim hoje é muito fácil. Então você pode estar falando assim: ah, Renata, você não sabe do que eu vivi, você não sabe o que eu passei. Minha mãe nunca sequer disse o nome do meu pai, por mais que eu insista, ela se nega em dizer. Eu não sei a identidade do meu pai, eu não sei a face, eu nunca vivi. Ou você pode me dizer: ah, quando eu nasci, meu pai, né, me rejeitou, me abandonou. Eu nunca o vi, ou ele já, né, partiu para a glória, não está mais em vida. Então, como? Como assim? Eu sei que é muito difícil, porque quem carrega, né, essas feridas na alma, de fato é muito difícil, e essas feridas estão aí, latentes, né? Então, falar, tomar o pai, para quem já vivenciou um processo, para quem tem um mover de consciência mais avançado, é muito fácil, mas para quem ainda está na dor e olha para a dor, é muito difícil. Por isso é um processo, precisa se vivenciar um processo, porque simplesmente falar: ah, eu tenho que tomar, e você vai, tá, você tá falando, tá, eu vou tomar, eu aceito tomar, não vai surtir resultado. Não dá para transcender aquilo que você não foi capaz de integrar em sua alma. Ou seja, aquilo que não está reconciliado, que não está restaurado, que não está resolvido internamente. Porque se tem feridas de rejeição, se tem feridas de abandono, se tem dor, tanto de um lado quanto do outro, né, para com pai ou para com mãe, então é preciso sim vivenciar um processo. Esse movimento independe se seus pais estão vivos, se estão mortos, se você possui contato, se você convive bem, se você não convive bem, é independente, porque hoje, né, o modismo dos conflitos, né, entre pais, né, e filhos, e principalmente, né, filhas para com mães, é o quê? Narcisista. Minha mãe é narcisista, eu não consigo conviver com minha mãe. Como assim? Jamais. Não tem como, não dá. Como eu me relaciono com uma pessoa, né, que eu considero e que eu rotulo, mesmo que ela seja narcisista, tirando os rótulos. Tiro os rótulos e me relaciono, eu começo a me relacionar com a pessoa que ali está, porque quando eu vou com essa percepção, com essa mentalidade formada, ah, eu estou me relacionando com um narcisista, vem o quê? As características de como essa pessoa funciona. Então, a partir do momento que eu consigo dentro de mim, não, eu vou estar me relacionando com a pessoa que ali está, eu consigo ter a abertura para um novo olhar e uma nova relação. Muitas das vezes, esses conflitos com os pais é porque nós carregamos essa ideia equivocada sobre os pais, imaginando que eles são perfeitos, que eles precisam ser perfeitos, que eles são os nossos super-heróis. Quando, na realidade, são homens e mulheres comuns e imperfeitos, assim como nós. E olhar, né, começar a ter esse olhar de que são homens e mulheres comuns, diferentes e imperfeitos, eu começo a compreender, eu também sou, porque eu faço parte, eu sou composição 50%. 50% papai, 50% mamãe. Então, eu faço parte, né? Disso que me compõe, essa matéria-prima que me compõe. Lembrar-se que nós somos o quê? O fruto. E o fruto conhece a árvore que carrega a sua história. Então, é quando eu começo a olhar, né? Deixa eu olhar para essa árvore. O que tem nessa árvore aqui que me faz ser esse fruto dessa forma? Deixa eu olhar para a minha história. Deixa eu olhar para o destino, né? Dessa família, do que os compõe. Para assim eu começar a concordar, né? Concordar com os destinos deles é também concordar com o meu. Isso não quer dizer que eu preciso, tudo bem, concordei, estou estagnada aqui, não tem como mudar e tá bom. Não.
quando eu começo a concordar, dando esse olhar de concordância para o destino deles, eu entendo que eu posso fazer um movimento diferente. E esse movimento diferente, ele começa o quê? O primeiro passo, e aqui eu vou trazer os 4 passos. O primeiro passo, ele começa no suportar. Tomar não é suportar, porque no suportar você diz, tá bom. Tá, você disse que eu tenho que tomar, então tá, eu vou suportar. E a minha mãe é narcisista, eu não suporto conviver com ela, mas então tá, eu vou suportar. Não dá para conviver mesmo, e eu vou suportando. E aí não vai surtindo resultado, porque a ferida ainda está ali latente, está ali dentro. E de vez em quando, né, você vai vivenciar gatilhos que vão te levar para esse lugar de dor, que vão startar, né, esses movimentos de dor e de conflito. Então você pode dizer o seguinte, tá, eu vou tentando levar, eu vou suportando, de vez em quando eu apareço, de vez em quando eu faço uma ligação. Mas nesse movimento, você ainda não é capaz de tomar o seu lugar. Por quê? Você ainda não é capaz de integrar o lugar deles, o lugar que eles ocupam dentro de si, internamente. Nesse lugar, você fica em uma postura de arrogante e grande perante os pais. E a vida se torna cansativa, exaustiva, pesada e sem felicidade. E você muitas das vezes vai aí pela vida, eu estou buscando a felicidade, eu só quero ser feliz. Aonde está essa tal felicidade? Tem um lugar? Eu quero encontrar. Eu só quero felicidade. Então essa felicidade, ela não tem um lugar. Ela começa nesse movimento. Para você encontrá-la, é dentro. Então a gente começa nesse movimento, voltando para dentro. Mesmo no bom convívio, você suportar e inconscientemente, né, se dentro desse movimento não temos um convívio bom, mas eu vou suportando, dadas situações não tem como conviver mesmo, então é preciso muitas das vezes se afastar para não gerar mais conflitos e contendas. Mas no íntimo, muitas das vezes ali no inconsciente, você ainda sustenta um desejo que de querer mudá-los, né? Mudar os hábitos, mudar os costumes. Eu não concordo com a forma dele ser e eu quero mudar. Então isso ainda é uma postura arrogante. E aqui entra o segundo passo. Tá bom, Renata, tudo bem. Você disse tudo isso, então eu vou aceitar, né? Na aceitação ainda é um movimento grande. Você já deu um primeiro passo, você saiu ali do suportar, né? E já vem para o segundo passo, que você começa então a aceitar essas condições, aceitar os hábitos deles, aceitar a forma deles ser, aceitar os defeitos, né, as qualidades, pois você sai do suportar para o aceitar. E chegar a esse nível é entender que você é composta então, né, como eu falei, por 50% de cada um, você é a composição de 50%, 50%. E você aqui é capaz de olhar para ele sendo parte do mesmo. Eu sou composição disso que me gerou. Eu faço parte. E quando você olha para a vida deles, você conclui que como eles iriam me dar se não receberam também. Então você começa a ir para esse lugar, né, de começar a se humildecer. Como assim? Como assim? Eles iam me dar. E aqui é como se você, né, naquele copo com água, eles te deram só 2 dedinhos. Só 2 dedinhos. É o que eles receberam, é o que eles tinham capacidade, é o que eles puderam, né, te transmitir, dadas as circunstâncias da vida, do que eles foram moldados, do que eles receberam também de papai e de mamãe deles. E eles te deram só esses 2 dedinhos. Então você olha e diz o seguinte, tudo bem, eu vou aceitar esses 2 dedinhos. Mas na realidade, o que você queria? O copo inteiro, né? Para matar a sua sede ali, para nutrir, para filtrar, né? Os seus rins, a sua urina que está ali infeccionada, né? Para nutrir ali, para lavar essa alma que está cheia de dor, você quer o quê? Um copo inteiro. Mas aí você olha, tá, só tem esses 2 dedinhos? Tudo bem, eu vou tomar só esses 2 dedinhos. E aí você diz, tá bom, e vou ficando com esses 2 dedinhos mesmo. Fazer o quê, né? É o que eles tiveram.
Só que esse movimento e essa postura, ela ainda é muito arrogante e soberba, pois ela ainda é grande perante os pais. Soberba é um pecado capital que envolve superioridade e arrogância. Aceito porque só foi possível isso. E eu dizia, por muitas vezes, né, dadas as circunstâncias do que a gente vivia, né, com a vida, né, familiar que a gente vai vivendo em casa, e por muitas vezes eu falava o seguinte: se o meu pai não aprendeu, se o meu pai não tem para dar, a vida ensina. Não. A vida não ensina, gente, e o tempo não se encarrega de mudar. O tempo não é responsável para mudar aquilo que você precisa voltar e mudar. O tempo não se responsabiliza. E a vida também não te ensina. Por quê? Estar nessa postura de arrogância, a vida não vai te dar fora da fonte. E quando você entra, né, a vida vai ensinar, a vida vai dar, não. A vida não é capaz de entregar fora da fonte. E essa postura ainda é grande perante os pais. E aqui então começa o terceiro passo. E qual é esse passo, Renata? Esse terceiro passo é o concordar. E Bert dizia o seguinte: uma das chaves para a prosperidade está no concordar. A diferença entre o aceitar e o concordar está em uma única palavrinha: o sim. Sim, eu concordo. E João Garriga dizia o seguinte: a senha para o paraíso é uma única sílaba. E essa sílaba é sim. 3 letrinhas, né? Assim como Deus. 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalala. Então, olhando para a junção Deus, 3 palavrinhas, sim, é entender que o sim de Deus nós já recebemos lá na porção inicial da nossa concepção. Quais foram os segundos sims que nós recebemos? Né? Dos pais. Eu já falei sobre isso aqui. Se a mãe quisesse ter retirado, ela tinha total poder para isso. Porque quando uma mãe bate o pé, eu não quero gestar, eu não quero trazer essa vida em vida, ela decidida, ela vai e faz. Então ela diz não a essa vida. E o primeiro sim foi o de Deus que você recebeu. O segundo sim foi dessa mãe. Porque mesmo se o pai fugiu, não aceitou, rejeitou e não deu as caras, ou se ele disse sim, ou se ele disse não para retirar, a decisão final está com quem? Com essa mãe. O segundo sim que você recebeu é o sim. Então, quando você consegue fazer esse sim, né, de volta, de tomar, então você começa a fazer esse movimento de concordar. Ao concordar, eu começo a ver a força da história e do destino deles. Nesse nível, eu começo a fazer sim, e eu começo a dizer sim a tudo como foi. Mesmo que tenha sido muito difícil, mesmo que tenha sido em dor, mesmo que tenha sido em conflito, mesmo que tenha sido em abandono, mesmo que tenha sido em movimentos de rejeição, mesmo que tenha sido em movimentos em meio à morte, eu consigo, nesse movimento de começar a concordar, dizer sim, foi como foi, eu não posso voltar lá atrás e mudar os fatos, então eu fico com os fatos. E o que eu faço com esses fatos? Eu começo a dizer sim, dando um outro olhar. Sofremos quando nos opomos, porque o mal-estar se nutre de resistências, né? Então, quando eu não consigo dizer o sim e concordar, eu estou o quê? Na resistência, eu estou ali na dor. Mas eles me abandonaram, ele me rejeitou. As minhas resistências de não querer olhar. Não é nem querer olhar o motivo pelo qual ele fez, mas é olhar, foi como foi, eu não posso mudar. Não tem como eu voltar lá e mudar. E o que eu vou fazer com isso? Então, é vivenciar esse processo. Pois esse processo é um processo que vai ocorrendo lentamente, né? Por isso é um mover. Porque se tem muita dor, não é simplesmente vivenciar esses processos. Eu suporto, eu aceito, eu concordo. É vivenciar para ir entrando nesses pontos aonde está. A cura está no mesmo lugar da ferida. Então, é entrar em contato com essa ferida.
né? Para assim dar um novo olhar e perfazer-se da cura. Pois esse processo é um processo que vai ocorrendo lentamente. É sobre o quanto eu já tomei de meus pais. É entender, né? Quando eu começo a concordar, quanto eu já fui capaz de tomar dessa vida, para tomar a minha força de vida. E Bert fez um movimento, né? Até os 92 anos, ele ainda fez esse movimento de tomar a mãe, porque ele ainda entendia que precisava, né? Que tinha essa necessidade ali de se voltar e ainda tomar algo dessa mãe. Ao dizer sim e concordar, eu começo a integrar na minha alma e então me conectar com a força desse destino. É como olhar para os 2 dedinhos de água que eu aceitei e ele começasse a transbordar. Encheu. Os 2 dedinhos foram suficientes, encheu. Então eu tomei, hoje eu estou preenchida e eu posso transbordar, posso transmitir, né? Pois aqui você os olha como os pais certos para ser exatamente quem você é. Eu sou capaz de olhar hoje para o meu pai e a minha mãe. Vocês são os pais certos para que eu seja exatamente. E eu já falei sobre isso aqui, porque em dadas situações, uma vez, assim, por várias vezes, a mãe dizia: filha, me perdoe por não ter te dado um outro pai. Não, jamais. Como assim? Se fosse outro pai, eu não seria a Renata que sou. Né? É dessa composição, é dessa mistura que vem essa materialização como nós exatamente somos. Mas essa postura ainda não sustenta o tomar a vida. Eu comecei a concordar, eu já dei um grande passo, eu já dei um grande avanço, tá? Eu estou dizendo sim, eu aceitei, né? Que não tem como mudar. Muitas das vezes eu preciso me afastar, porque de fato não dá para conviver. Então eu concordo, eu digo sim a tudo que foi, como foi, mas ainda não sustenta o tomar a vida. Porque o 4º passo em si, após esses movimentos, né? Eu começo a chegar, então, no tomar. E o tomar é como se fosse, na tradução em alemão, ele é nehmen, que quer dizer, na tradução, né, para o português, incorporar ou incorporar. Então, sim, eu chego, né, eu estou incorporando essa força e esse destino que veio deles. Fácil é aquilo que é permitido vir. E Bert diz o seguinte: quando tomo para mim o que rejeitei, o que me causou dor, aquilo que me fez sentir culpado ou injustiçado, seja o que for, nem tudo entra em mim. Algo permanece fora. Eu digo sim a tudo, mas o que entra em mim é somente a força. O resto fica simplesmente fora. Não me infecciona, mas pelo contrário, desinfeta-me e purifica-me. A escória permanece fora. A brasa entra no coração e arde o coração. Lindo, né? É quando eu sou capaz de tomar as imperfeições, as mazelas, os defeitos, as qualidades, né? O amor, de um modo geral, dentro dessa força. É como eu pegar aquele copo, né? Por exemplo, numa infecção de rins, quando eu começo a filtrar, os rins começam a filtrar essa água, nessa água tem metais, nessa água tem impureza. Mesmo os rins estando infeccionados, com uma infecção de urina, esses metais pesados vão sendo purificados. E a água vai fazer a limpeza de todo o organismo. E esses metais não me farão mal, não me causarão danos, porque o que vai entrar é o que eu preciso para me purificar. Assim, da mesma forma, quando eu tomo os meus pais, com todas essas imperfeições, tanto do bom ou do ruim, somente aquilo que é bom me abrasa o coração. Aquilo que é ruim não mais irá me afetar. Chegar a esse nível de entendimento é compreender e se permitir ser abrasada por essa força vital da vida que pulsa dentro deles e dentro de mim. Então, assim, eu consigo tomar a vida e seguir. Eu já falei sobre as posturas, né? Qual é o lugar da mãe, quais são os movimentos que nós precisamos ter com relação à mãe.
esse lugar que a mãe ocupa dentro de nós, o que essa mãe promove, né, de força, o lugar do pai, da mesma forma que esse lugar do pai dentro de nós irá promover, né, o avanço, o pai é avanço. É uma postura interna de se humildecer e ser capaz de tomar tudo o de bom e o de ruim que veio deles e que veio com eles. E é por causa dessa postura de humildade que fica só o que me faz bem, e o de ruim é dissolvido e dissipado. É dentro dessa postura de humildecer, voltar ao meu lugar de filha, voltar ao meu lugar de pequena, sair da arrogância, sair do julgamento, sair da crítica, sair da dó, porque todos esses movimentos são movimentos que me levam para a superioridade com relação aos meus pais. É como aquela fonte, a cascata, né? A fonte da vida dentro da cascata, ela vem de cima para baixo. E aonde eu preciso estar? Aqui embaixo para receber. Se eu não estou aqui, estou no julgamento, estou na arrogância, eu estou acima. Então, se chegou até os meus pais, esse movimento não sobe. A cascata não joga água para cima. Eu tenho que estar abaixo. Eu preciso estar abaixo para receber. E como eu tomo a água, como os metais pesados e as impurezas, mas só a água me purifica e o resto é dissipado e não me afeta. Não vai me afetar. Os meus rins precisam ser purificados, limpar ali o meu organismo. E mesmo que nessa água tenha metais pesados, isso não vai me afetar, porque a água, na sua proporção, ela é pura e ela vai fazer o seu papel. Então é dentro dessa mesma visão, quando eu consigo tomar dessa força, suportando, aceitando, concordando e tomando, eu incorporo, eu internalizo essa força do destino deles, da história deles dentro de mim, porque eu faço parte, eu sou composição, 50%, 50%. Essa postura interna me leva a ir buscar a água para tomar, pois a água não vem até mim. Se eu estou com sede, eu tenho que ir lá na geladeira, eu tenho que ir lá no filtro pegar água para tomar. Então, aquele movimento do amor ininterrompido, né? Que eu falei, tem uma aula aqui, aquele movimento do amor ininterrompido, a água está vindo, o fluxo está vindo. Então, é um movimento que eu preciso fazer e voltar a eles, não é eles para comigo. Eu preciso fazer esse caminho de volta. É um mover interno, não necessariamente ir ter com eles pessoalmente, porque se eles já partiram, se você não os conhece, se você não os viu, né, não tem contato, você não tem como ir até eles, né, para conversar, para dar um abraço, para dialogar, para falar, olha, eu entendi que tudo que foi como foi e agora, né, vamos virar a página, vamos dar um novo olhar, vamos reescrever uma nova história. Não é um movimento de ir fisicamente, mas é um movimento interno, é uma postura interna. Esse tomar é como um abraço espiritual, onde na inspiração eu puxo e sugo essa força para dentro sem fazer conta do que é bom ou do que é ruim. E sigo para a vida com esse incorporar, com eles incorporados dentro de mim. É como aquele primeiro suspiro de um bebê quando nasce, né? Primeiro choro ali do bebê, o que ele está sugando, o que ele está puxando? A força da vida, o respirar, levando ar, levando vida para os pulmões. O bebê, quando não chora, ele leva geralmente um tapinha na bunda, né? Para poder ali puxar essa força vital da vida. Então, por isso, muitas das vezes também vai envolver choro, vai envolver dor, vai envolver sofrimento. Mas é um movimento que promove cura e libertação. Porque Bert ainda nos diz o seguinte: sem mãe, sem sucesso. O sucesso tem a face da mãe. Entregar-se à mãe e ser aceito por ela é a experiência de relacionamento mais intensa e fundamental que nós podemos ter na vida. Dinheiro, mãe, vida, relacionamento, tudo estão, né, relacionados porque são energias equivalentes. O dinheiro, por exemplo, é uma energia espiritual e tudo isso está relacionado. E são energias do feminino. Como tratamos a mãe, assim nos trata a vida e o dinheiro. Quando tomamos nossa mãe como a fonte de nossa vida, com tudo o que chega através dela, tomamos a nossa própria existência. Sem pai, sem vida,
sem paz, sem felicidade. E aqui eu quero deixar um alerta. Questões de vícios, né? Como nós olhamos para vícios dentro da visão sistêmica. Torna-se viciado aquele a quem falta algo. Para ele, o vício é um substituto. Buscamos fora para preencher o que geralmente falta dentro. E, em geral, essa falta é de quem? Do pai. Então, a visão sistêmica, ela traz essa abordagem muito profunda, né? De dinâmicas que nos levam a compreensão de vícios. Eu estou buscando fora o que me falta dentro. E, em geral, o que me falta dentro é essa figura paterna. É estar aí internalizado e ter tomado, né, essa força vital do pai, né? Geralmente é relacionada ao pai. E como curamos um vício em nós? Reencontrando aquilo que nos falta. Quem ou o que falta no caso de um vício? Se você está aí, de repente, né, vivenciando algumas dinâmicas, não só o vício de drogas, o vício ele tem muitas, né, janelas. Vícios por pornografia, vícios por eletrônicos, vícios por comida, também são considerados vícios. Então, tudo aquilo que eu busco fora, vícios por compra, eu já estou com o meu guarda-roupa suprido, lotado, e toda vez que eu vou sair, eu não tenho roupa, eu preciso ir lá, sapatos. Eu só tenho 2 pés, mas eu preciso de sapatos. Chega a um ponto que isso se torna um vício, aquela compulsão por comprar, né? Eu estou buscando fora preencher o quê? Qual o vazio interno? Ninguém é capaz de sentir-se inteiro e completo sem o seu pai e também sem a mãe. Somente na mão do pai a criança ganha um caminho para o mundo. O pai representa o espírito. Por isso o olhar do pai vai para a amplitude, vai para o avanço da vida, vai para o tomar a força de avançar na vida. Uma pessoa está em paz quando todas as pessoas que pertencem à sua família têm um lugar dentro do seu coração. Bertin Helly. Hoje foi o Voltando ao Lar, o nosso 28º dia. Já estamos aqui praticamente na reta final. Esses conteúdos até aqui, eles foram conteúdos assim muito teóricos para trazer, né, elucidação, tomada de consciência. E já estamos aqui chegando na retinha final para começarmos então dar o prosseguimento aos atendimentos. Se fez sentido para você, se tem alguém que possa estar precisando, né, ouvir, que está aí em alguma situação dentro dessas dinâmicas das quais eu venho trazendo, passando por alguns conflitos em quaisquer área da sua vida que seja, encaminhe, siga, comente, né, siga esse perfil, comente, porque esse conteúdo ele é muito profundo e precisa ser propagado para que alcance mais vidas, para que elas possam assim ter um novo olhar, que há um caminho, há um novo caminho para ser trilhado. E esse caminho, ele começa o quê? Voltando ao lar, voltando às minhas origens, voltando às minhas raízes, me reconectando, né? Me reconciliando, ficando com o que foi, dando um novo olhar e assim tomando essa força, tomando os pais, tomando a força vital da vida para prosseguir adiante. Um grande beijo no coração, façam um excepcional dia e até breve.